principalmente para quem é favelado e quem é favelado, quando de supetão na última sexta-feira o presidente legítimo Michel Temer, não só pelas ameaças de retirada do direito à reforma da Previdência, por exemplo, né, via PEC, como também estabelece uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no qual demanda de alguns auxílios federais há muito tempo. Se a gente pensa o pagamento de servidores, para dar um exemplo concreto que foi de grande veiculação. Muito por conta e fruto desse último período de críticas pesadas, de rebaixamento da sua popularidade e de uma mídia que favoreceu e fortaleceu o que a gente entende de uma sensação de insegurança no estado do Rio de Janeiro pelo período do Carnaval, se legitima esse processo de intervenção federal, que muitas das vezes é colocado inclusive como intervenção militar, porque ele requer fundamentalmente, né, ele age fundamentalmente em cima das forças de segurança. E hoje a gente tem aí não só um temor, mas a iminência, como eu falava anteriormente, quem é que vigia os vigias, né? Hoje, como é que quem presta conta, quem é que sobre essa intervenção hoje, um governador que é o governador militar, o governador interventor e o governador de outras pautas. Nesse sentido, é sim, dentro do governo de esquerda, que ele aprofunda, e hoje a gente tem ainda mais esse acirramento desse nível de violência nos corpos nossos de favelados e faveladas. A gente reclamava antes, questionava antes, e é óbvio que não se trata de dizer de uma conduta de um governo de esquerda ou de um governo ilegítimo. Se trata de defender a vida. Nosso processo de redemocratização agora, inclusive, fica ameaçado do que está colocado, né? Da segunda metade do século XIX até fins do século XX, a forma de autoritarismo mais presente no Ocidente era dos estados de exceção. Podemos fazer uma marcação arbitrária do bonapartismo, passando pelo nazifascismo até as ditaduras latino-americanas. São formas de estado de exceção. Segundo Polanyi, o estado de exceção tem como espécies a ditadura, o bonapartismo e o nazifascismo. As características do estado de exceção é que há uma suspensão dos direitos para garantir a integridade, a paz e a segurança da sociedade e do Estado. Vamos dizer, se pressupõe, como falava Danoso Cortez, que é mais relevante manter a sua segurança da sociedade e do Estado do que o direito. É como se pensasse, os direitos fundamentais e humanos são uma boa forma de você reger a sociedade em tempos de paz, mas em tempos de ameaça, em tempos de emergência, em tempos de guerra, é relevante, o direito é uma má forma de reger a vida social, você precisa suspendê-lo para, vamos dizer, instaurar esse estado de exceção, que será temporário, durará o tempo necessário para poder realizar, vamos dizer, essa paz, garantir essa paz e essa segurança social, e depois se retorna, vamos dizer, aos direitos. Esse é o discurso de legitimação, e essa emergência que gera o estado de exceção pode ser ocasionada por um cataclisma natural ou pelo ataque de um inimigo. O que se observa nos estados autoritários é que há uma internalização desse regime jurídico da guerra. Ou seja, em vez de se considerar como inimigo um outro Estado, como falava Rousseau, um Estado só pode ter como inimigo outro Estado, o Estado passa a ter como inimigo pessoas que integram a própria comunidade. Nazifascismo, por exemplo, foram os comunistas, os judeus. Aqui na América Latina, e vamos dizer especial do Brasil, o que nós temos é a produção, é diferente do primeiro mundo. Primeiro, o inimigo aqui não é o estrangeiro, o inimigo é parte do nosso povo, é a figura do chamado bandido. O bandido não é necessariamente o criminoso, é aquele, aliás, normalmente não se comprova que ele é o criminoso, né? É imputado a ele um crime. E ele se identifica pela sua condição social, ele é pobre, e no mais das vezes pela sua condição étnica, ele é negro, e ele é jovem, e mora nas periferias das grandes cidades.
as periferias das grandes cidades são zonas, vamos dizer, ocupadas, no sentido de serem zonas ocupadas por forças militares, como se fosse uma ocupação, vamos dizer, feita na guerra, né? Por isso que nós temos uma PM. A PM deixa de ser uma força de polícia, marcadamente a partir do fim dos 80, e passa a ser uma força de ocupação territorial militar, né? E os números estão aí para demonstrar isso. O último Atlas da Violência, que foi divulgado agora no final de 2017, traz dados alarmantes, né? Dados como de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 77 são negras, 71 não têm o ensino fundamental concluído, né? De cada 100 mulheres assassinadas no Brasil, 67 são negras, né? Então, essa narrativa do genocídio em relação à juventude negra, ela tem uma sustentação política, né? Mesmo que se conteste do ponto de vista conceitual a ideia de genocídio é exagero, do meu ponto de vista não tem exagero, né? Essas comunidades, há bastante tempo, a democracia brasileira não consegue atender, né? Não consegue construir a plena cidadania para essas pessoas. E essas pessoas produzem respostas, às vezes muito criativas, né, no campo da arte, no campo da música, no campo da festa, mas agora estava conseguindo produzir no campo da política, como foi o caso da Marielle. A Marielle é eleita com quase 50 mil votos, né? Então ela tem uma representação bastante sólida, ou tinha uma representação bastante sólida. E por que dessa comoção? Porque isto é algo que agora atingiu uma figura de projeção política que é a Marielle, mas que pessoas semelhantes com o perfil da Marielle estão vivendo essa espécie de falência do Estado, de um horror do ponto de vista de como que o Estado atua, em particular a instituição policial, né, vive diariamente. O Brasil é um dos países que mais mata líderes defensores de direitos humanos no mundo, né? O assassinato político de Marielle se coloca nesse quadro, né? Um quadro de produção de um Estado autoritário, cuja última medida de exceção mais espetacularizada foi a inconstitucional intervenção no Rio de Janeiro, né? Em que nós temos uma situação absurda, temos hoje 2 governadores no Rio de Janeiro, um interventor que cuida da segurança, outro o governador que cuida de todos os outros temas. É uma situação absolutamente caótica na estrutura de Estado. E isso, obviamente, gera violência. Tivemos a morte de Marielle, quem foi que matou, tudo está se apurando, mas com certeza é em razão da produção dessas medidas de exceção autoritária que gerou direto ou indiretamente, vamos dizer, esse assassinato político dela. A primeira vez que eu vi a Marielle falando me deixou muito impactada, porque enquanto militante do PSOL, enquanto projeto de sociedade, ela representava muita coisa pra gente. Ela representava justamente o que a gente quer ver na política hoje em dia. Uma voz foi silenciada e essa voz, ela tinha uma força, uma representatividade muito grande para nós, porque ela era um grito de liberdade da mulher negra, do LGBT, e daquele que luta pelos seus direitos. Ela não foi a primeira a ser assassinada por conta da militarização da polícia e por conta dessa intervenção militar. Ela não será a última, infelizmente, mas isso tem que servir para a gente se lembrar, assim, que uma mulher, uma negra, uma LGBT, numa posição como essa, dentro da Câmara dos Vereadores, apontando o dedo na cara de todos aqueles que defendem uma lógica de sociedade que intervém com armas para poder garantir uma suposta paz para uma parcela da população que já está em situação de fragilidade. Tentaram enterrar a Marielle, mas não sabiam que ela era semente. Então agora a gente vê 1 milhão de mobilizações acontecendo. O debate sobre o que significa um genocídio da população negra começa a surgir com cada vez mais força. A gente está falando sobre isso e eu acho que a gente precisa falar sobre a Marielle, a gente não pode deixar essa memória morrer. Você pode perguntar, mas ela foi assassinada, um carro em movimento, não estava onde estavam os militares. Sem dúvida nenhuma, mas criou-se um ambiente, um certo ambiente de permissividade, as declarações de generais,
de políticos e até de ONGs que estão apoiando a ação dos militares. Veja bem, as ONGs que pretensamente deveriam defender os direitos humanos, algumas delas estão defendendo a intervenção. Então, aquilo que se diz, criou um ambiente propício para o uso da violência. A questão da intervenção militar no Rio de Janeiro, ela pode ser vista de vários ângulos, várias abordagens. Desde a questão dos direitos humanos, como a questão de relação militares civis no Brasil, a perspectiva do estado de exceção que se montou também no Brasil, a discussão dos novos padrões de democracia. Eu vou partir das declarações dos próprios militares. O general Augusto Heleno comandou as tropas do Brasil no Haiti, um general que tem bastante autoridade em seu meio. Ele disse o seguinte: olha, na verdade não é tanta intervenção militar que é importante. O importante é o que ele chama das regras de engajamento. O que quer dizer essa história de regra de engajamento? É aquela que vale no terreno, é aquela que quando os militares estão em operação, eles vão ser balizados pelo que eles podem fazer, pelo que eles não podem fazer e o que eles devem fazer. Isso não tem regra constitucional, não é regido por nenhum princípio de direitos humanos e nem de direito humanitário. A regra de engajamento, continua ele, deve ser flexível. O que quer dizer flexível? É que na hora ali da ação, os comandantes, os militares devem julgar o que eles devem fazer. E continuou o general, no limite, palavras que ele vai usar, abater criminosos. Então, a ideia é de alvejar mesmo. Então, a regra de engajamento é uma regra que é utilizada em ambientes de guerra, né? Se você procurar aí na internet, no Google, você vai dizer que tem a questão da regra de engajamento no Iraque, no Afeganistão, então todas situações específicas de guerra. Pois bem, então dessa forma, dentro desses interstícios do Estado constitucional que está sendo destruído, nós estamos conhecendo agora uma nova face dessa ação, que é a guerra. Matar pessoas que estão no legítimo exercício dos seus direitos políticos, do seu direito à livre manifestação do pensamento, é ato de terror estatal. Não há nenhuma distinção no conteúdo desses atos de qualquer ditadura feroz. É o que nós temos no Brasil hoje. Esse mecanismo de medidas de exceção, ele por parte é uma evolução do autoritarismo. Ele é mais inteligente do que uma ditadura. Ele é mais difícil perceber, ele é mais cirúrgico, ele é mais objetivo, ele atinge quem tem que atingir apenas, né? Se sujeita menos à crítica, porque ele é mais difícil de identificar, né? Mas ele é tão feroz como qualquer ditadura, né? E o que nós temos hoje é essa prática de terrorismo de Estado no Brasil, que ceifa a vida de juventude, de jovens assim extremamente generosos, que estão aí lutando, resistindo pela democracia e pelos direitos humanos. Marielle talvez seja o maior símbolo hoje, o maior exemplo disso.